Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho do que o nível excessivo de cortisol, o cortisol elevado no nosso organismo por muito tempo pode promover. A gente pode ter aumento de peso, principalmente aquele rosto que fica inchado, que a gente chama de Cushingoide, rosto em lua cheia, e também aumenta a gordura abdominal, que é muito importante o controle, principalmente da gordura do corpo, dessa gordura, que é essa gordura que no metabolismo acaba aumentando os níveis de cortisol, de colesterol e triglicérides, e que aumenta muito o risco dos infartos, infarto do miocárdio, coisa desse tipo, tá? A gente pode ter também a alteração do sono e do humor. Então, a pessoa com cortisol elevado, ela vai ter insônia, vai dormir muito mal à noite, e ainda por cima, ela vai ter uma alteração do humor, tá? Então, ela não vai ser aquela pessoa que está sempre feliz, alegre e contente com o que está acontecendo. Então, é importante nesse nível também se preocupar com o cortisol. No nível de pele, a gente tem que pensar muito no nível de cicatrização. A cicatrização vai ficar muito prejudicada por causa da produção de colágeno e elastina, né? Que vai ficar mais deficitário e vai ter uma recuperação muito lenta. Pode ter alteração do ciclo menstrual irregular, então isso vai ter um desequilíbrio hormonal, que muitas vezes a pessoa está tentando engravidar ou outro tipo de coisa e não consegue, e às vezes é o próprio cortisol. A pessoa saindo desse nível de estresse, o cortisol baixa e a parte hormonal também se recupera. E a gente tem os problemas metabólicos, né, que a gente fala. A pessoa com cortisol elevado, ela vai estar sempre num nível de estresse grande, e isso vai fazer com que a pessoa tenha um organismo mais inflamado. Então vai ter aumento da pressão arterial, vai ter aumento dos açúcares no sangue. Isso pode promover também prejudicar muito, principalmente quem já tem esse tipo de problema, tá? Então às vezes está tomando medicação e não consegue controlar a pressão, não consegue controlar a glicemia, porque o cortisol não permite. Então, é muito importante se preocupar com o cortisol. E é por isso que cada vez mais pede-se para dosar o cortisol, e a gente sabe que a gente pode dosar no sangue, na saliva, na urina. Então, tem que ver o médico que vai avaliar qual que é a melhor forma de fazer essa dosagem, tá bom? Então, essa ficou mais uma dica do dia e até mais!